Hi guys! E aí meninos, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje vamos trabalhar um pouquinho com a rotina de estudos, né? Que vocês fizeram no dia 2 dos 4, e eu acabei não fazendo a interação pelo Instagram, ok? Então hoje vamos trabalhar um pouquinho com essa correção, observando o seguinte. Ah, Vocês receberam, né, um vídeo para que vocês vissem Racism is Real, né? What is Racism is Real? O que é isso? O que é que vocês observaram nesse? Foi da Brave New Films, ok? Vocês viram, assistiram ao filme, trabalharam um pouquinho isso, mas do que é que fala esse filme, né? O nome já diz, já traz algumas questões. Como é que vocês se viram ali? Como é que vocês perceberam é, essa visão, né, da publicidade? Lembrar que o filme, já que estamos fazendo a revisão hoje, né, traz uma propaganda para diminuir a quantidade de preconceitos, discriminações em relação à questão racial, né? Isso foi feito nos Estados Unidos, uma campanha feita no período de Barack Obama, né? Por 4 anos atrás, mais ou menos, e que traz um efeito muito grande em relação a como o negro é visto na sociedade ou como é tratado, apesar de falarmos o tempo todo, né, que o racismo diminuiu. A gente sabe que na verdade não, né? Temos 3 tipos de formas onde o racismo acontece de forma muito forte. O ódio, né, por ódio, pela cor, pela questão étnica mesmo. Tem o racismo, quando a gente fala do estrutural, né, que já está completa, a sociedade ela já está de tal forma que as coisas acontecem e aquilo ali já está culturalmente feito, né, sendo vivido pelo negro, né? É a questão da própria sociedade quando coloca esses termos. Então, você não percebe um indivíduo fazendo, mas você percebe que há, né, na hora de pegar um emprego, no momento de parar em alguns locais, como você é visto, a questão do marketing, da publicidade nos jornais, né? Então a quantidade de presos que tem e tudo mais, isso tudo acontece, né? E aí também tem o institucional, o racismo institucional, né? Quando você percebe que na cadeia há mais negros que brancos, né? Quando você percebe que as paradas de carro ou alguns locais, as abordagens são feitas mais quando o indivíduo é negro do que não. Então, assim, esse vídeo traz questões incríveis, né? Como vocês estão percebendo. E vamos trabalhar um pouco, então, em cima dessas questões. Tudo bem? Vamos lá, então. O segundo, vamos produzir uma análise crítica sobre o racismo a partir do vídeo. A música, cartazes que tratam sobre o tema. Então, começando, foi o vídeo Racismo é Real, né? Racism is Real. E aí vem a primeira pergunta: qual o tema realmente abordado no vídeo? Eu sei que vocês fizeram, que vocês responderam e colocaram que é o racismo, né, que acontece hoje em dia, principalmente com jovens, né, negros, em relação à questão do negro jovem, né? Vamos lá então. E aí vocês estão vendo aqui que é o racismo mesmo. Segundo, aí vem exemplos de racismo. Temos vários no filme, né? O vendedor de carros que cobrou US$ 700 mais caro ao negro do que ao rapaz branco, né? Um outro, a polícia só parou o carro em que o homem negro estava, o que tinha o branco não foi parado. Vocês perceberam isso também no vídeo, tá? Uma outra questão, o vendedor do imóvel não vendeu a casa, né, para o negro, mas sim para o branco, sabendo que os dois estavam interessados na casa o vendedor, né, de imóveis, ele se negou a levar esse rapaz que era negro a outros
imóveis e mostrou só aquele que deveria ser comprado e mais nada. Então, assim, é uma questão realmente que se deve pensar. A gente percebe isso, infelizmente, ainda, tá? Aí vem uma outra pergunta que está ainda nessa produção da análise crítica, que fala o seguinte: exemplos de racismo mostrados no vídeo. Vocês poderiam colocar 8, 7, 10, são vários, né? Então, aqui vamos colocar alguns deles. Clientes negros são mostrados, né? Em 17% menos casas à venda. Então, a gente abordou a questão do vendedor. Então, isso acontece com a maioria uma boa parte dos vendedores acaba mostrando menos casas do que o que deveriam, porque eles acham que o rapaz negro ele é incapaz de pagar o valor a ser cobrado, que não vai, a depender do bairro, não vale a pena ser introduzi-lo, tá? Um outro, vários estudos mostram, né, que motoristas negros têm 2 vezes mais chances de serem abordados e pedestres negros mais chances de serem atropelados. Então, todo esse vídeo ele foi feito em cima de estatística real, né, levantada nos Estados Unidos. Então, vamos ao próximo exemplo. Ainda no vídeo, podemos observar que os negros tinham 50% menos de probabilidade de serem chamados de volta, né, para a entrevista depois de terem seus currículos observados. Então, assim, já começou no currículo. Os dois tinham ofereciam as mesmas possibilidades de desempenho, de capacidade, mas apenas o branco, no caso, seria chamado. Então, tem esse percentual de 50%, certo? Um outro percentual, um outro exemplo que aparece é que os negros têm uma probabilidade 4 vezes maior de serem presos do que os brancos. Isso também o vídeo ele nos mostra, né? Então, assim, ele traz muita abordagem em relação a essas questões, mostrando, quando nós falamos assim, estamos sempre falando, mas não existe, né? Infelizmente existe, a gente sabe que a depender da cor da nossa pele, né? Você pode ser ou não, pode passar ou não em algum lugar, pode ser chamado ou não, então são várias questões que são abordadas aí, tudo bem? Um outro exemplo, os negros pagam preços aproximadamente 700, né, dólares mais altos que os brancos ao comprar carros, casas e lá vai. Então, eles colocam aí um nível de risco de acordo com as possibilidades do tom da pele, que é um problema sério, que tem que ser abordado, tem que ser levado em conta, tá? Estamos num país como o Brasil e sabemos que a maioria é negra, mas infelizmente ainda temos problemas para reconhecer essas ações, tudo bem? Então vamos ao próximo. Seguindo, aí vem uma outra questão que é abordada ainda nessa rotina de estudos, certo? Existe algum grupo racial, étnico, religioso ou minoritário que seja discriminado em nosso país? Se eu disser que não, está sendo, né? Estou mentindo, não posso. Infelizmente há. Quando a gente fala da questão religiosa, ainda temos, né, religiões que são completamente discriminadas, como o candomblé, o espiritismo e outros aqui no Brasil, que apesar de cada um de se colocar o respeito à religião do outro, né, ainda temos muitas ações que são problemáticas em relação à valorização da escolha religiosa, né? A questão étnica é muito pesada ainda, infelizmente, né? Sem contar, nós temos o quê? Muitas pessoas que têm necessidades especiais que também não são respeitadas. Então, assim, nosso país ainda precisa aprender muito a tratar essas diferenças, né, com mais respeito, com mais valor, né? Infelizmente, se alguém colocou não e justificou, eu estou colocando aqui como é uma pergunta que ela é pessoal, você pode ter respondido de uma outra forma. Depois eu dou uma olhada no seu material sem problema nenhum, tudo bem? Vamos lá então. A letra E. Na letra E, é provável que as pessoas sejam discriminadas das maneiras ilustradas no vídeo em nosso país? Sim, né? As abordagens policiais, a gente sabe que em grande parte, mas
Aí vem a questão, se estatisticamente nós somos um país de maioria negra, então a maioria negra também é abordada. Mas não é só isso, a gente sabe que há um problema, né, que vai além da estatística. Então, assim, às vezes a forma de abordar é diferente. Aí vem também a questão do tratamento numa recepção, na hora de conseguir um emprego, né? Sabemos que tem muitas pessoas que respeitam, né, que não fazem essa discriminação, mas há outras ainda que não aprenderam a lidar com as diferenças, certo? A letra F pergunta o seguinte: o que você faz para evitar o racismo no seu bairro? E aí? Me respondam aí, o que é que vocês fazem, né? Acho que tudo começa conosco. Precisamos tratar o outro de igual para igual, com respeito. Lembrar que as diferenças, elas não fazem mal, elas só somam, né? O ser diferente, todos somos iguais perante direitos e deveres, mas temos nossas peculiaridades, nossas diferenças. E precisamos sim respeitar. Se perceber que alguém está agindo de forma racista, a gente tem que repreender, tem que chamar, poxa, não trate assim. A gente precisa mostrar que não concorda com aquilo, não é isso? Não só, e aí estou falando de discriminação em geral, aí nesse caso. Vamos lá? E vamos a uma. E aí vem algumas palavras que normalmente podemos falar, né? Por exemplo, todos nós temos a mesma cor do sangue, né? Nosso sangue é vermelho, não importa se é negro, se é índio, se é branco, todo mundo tem a questão da, né? As long as the color of the skin is more important than the brightness of eyes, there will be war. Então, a cor da pele, ela é mais importante do que você trabalhar com a questão da cor dos olhos, de como lidar com a guerra. Não, não é, né? Somos todos iguais. Temos direitos iguais, precisamos ter deveres iguais, e independente do tom da nossa pele, né? Somos todos iguais. Então, alguns tipos de palavras ou frases preconceituosas, elas não cabem. Então, essas palavras que são contra, né, ao preconceito, elas são muito bem-vindas. Uma outra, deixa eu voltar aqui rapidinho. The soul has no color. A alma não tem cor, né? A alma não tem cor. The blood has no color. O sangue não tem cor. Ou seja, ele tem a cor vermelha, mas não importa a cor da sua pele. Todos nós temos o sangue vermelho, né? Então, precisamos realmente combater frases e palavras racistas com palavras e frases que são contra esse tipo de atitude, tudo bem? Vamos lá então. Vocês provavelmente já produziram um texto opinando sobre o racismo no Brasil. Isso aí eu vejo com calma, vocês vão postar para mim, né? Eu vou dizer onde. E aí eu leio com calma esse material. Eu vou amar ouvir vocês, ver a produção de vocês, tudo bem? Para fechar um pouquinho essa primeira fase, nós temos aqui, eu separei, tem um cartaz que tem Join Together to Stop Racism, né? Então, estamos juntos. Para quê? Para parar o racismo. E aí, observando o cartaz, a pergunta foi o seguinte: o cartaz traz uma mensagem sobre o racismo. Vocês registraram. Então, qual é a ideia? É justamente essa, de que temos que estar juntos para combater, né, o racismo. Não podemos ir a favor disso. Seria muito desumano. Então, o ser humano precisa realmente se reinventar para mudar, para trabalhar com essas questões que fogem, né, infelizmente, essa questão humana. A segunda tem, comente um parágrafo o que você pode apreender da imagem preto e branco. Como são questões pessoais, no caso dessas que são escritas por vocês, eu vou dar uma olhada no vocês, mas temos à mão, né,
uma mão dizendo stop, to stop racism. Então, pare com o racismo. Somos todos iguais, né? Então, vamos lá. E a terceira, escreva frases de efeito contra o racismo em inglês. E algumas frases eu acabei de ler aqui também na mensagem, nas perguntas anteriores. E aí eu quero dar uma olhadinha na de vocês, tudo bem? Vamos lá então. Na quarta, agora vocês vão produzir, como eu falei antes, opinando sobre o racismo no Brasil, tá? E eu vou dar uma olhada. Não esqueçam, por favor. Vamos lá então. Seguindo, vem uma música, né? Vocês vão escutar a música Ebony in Ivory, né? De Paul McCartney. Vocês trabalharam, já viram no YouTube, né? Vocês perceberam que a letra, ela traz algumas... Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, né? Rapidinho. Ebony and Ivory, live together in perfect harmony. Então, o mármore, né? O negro e o ébano e o mármore, o marfim, vivendo juntos em perfeita harmonia, não é isso? Lado a lado, no mesmo teclado de piano, tá? Ó Deus, né? Ó Senhor, why don't we have? Né? Por que nós não somos assim? Por que realmente nós não fazemos assim? We all know that people are the same wherever we go. Eu não vou ler a música toda, né? Mas todos nós sabemos que as pessoas são as mesmas, onde quer que nós vamos, né? Todos nós somos iguais. E aí essa música mostra justamente isso, como poderíamos trabalhar essa questão, né? Aprender a viver juntos, a respeitar as diferenças, a sobreviver. Precisamos sobreviver juntos, viver juntos, respeitando a diferença de cada um. Então, o ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia. O branco e o preto devem viver em perfeita harmonia. Essas diferenças, elas somam, elas precisam somar, tá? E aí, lado a lado, no meu teclado de piano, como diz ao Senhor, porque nós não somos assim, né? E vivendo em perfeita harmonia, a música vai sempre buscar essa questão da necessidade de trabalhar o respeito étnico, né? De você respeitar o outro, perceber que as diferenças elas são importantes. E aí vocês têm toda essa, na letra dessa música, essa necessidade, né? Nós precisamos sobreviver, né? Precisamos conviver, precisamos viver juntos nessa harmonia, respeitando essas diferenças, certo? Aí vocês têm a música aqui, Together Live, e aí vai mostrar que lado a lado, nesse teclado de piano, o branco e o preto, eles convivem. Por que nós não? Né? Precisávamos e precisamos urgentemente mudar essa postura. Né? O respeito ético, o respeito religioso, o respeito à cultura do outro, né? Respeito às diferenças. Isso sim é muito importante, tá? E aí vocês têm a música completa. Vou mostrar aqui um pouquinho. Vocês vão trabalhar, no caso, sempre vivendo em perfeita harmonia, né? E aí eu espero que tenha ajudado um pouquinho nessa correção. Para quem observar o material com o slide, vai perceber que eu coloquei a letra da música em língua portuguesa para ajudar também a entender um pouco esse material, certo? E aí vocês vão ver como é linda a canção, como ela diz muito, né, em relação às a essa necessidade desse respeito étnico e da necessidade realmente de respeitar as diferenças. E aí nós aprendemos a viver, aprendemos a dar um ao outro o que precisamos para sobreviver juntos. Essa é a ideia. Então, viver juntos em perfeita harmonia. Sabemos que nada é perfeito, mas tentar é sempre muito bom, tá? E aí vocês têm a música e essa parte de produção que vem com vocês, eu espero que
sirva para ajudar um pouquinho, né? Eu vou olhar a produção de vocês, vou pedir para que vocês tirem uma foto da produção de vocês, da tarefa que vocês fizeram, tá? No caderno. E postem lá no grupo, é individual, então podem postar no Classroom, na nossa turma, segundo ano, tá? E eu fico aguardando para dar uma olhadinha no material de vocês. Além desse vídeo aqui, vocês também podem acompanhar o vídeo com os slides que eu vou disponibilizar no YouTube, tá bom? Um beijão para vocês, até a próxima aula.